Pai, qual é a cor do céu? A pergunta, feita com a voz trêmula, caiu como um punhal no silêncio do escritório. Alejandro Montenegro, milionário e dono de uma das maiores fortunas do país, ficou sem resposta. Como se explica algo que o filho nunca viu? Como descrever o azul para olhos que só conheciam a escuridão? Se você gostou dessa história, então curta e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. O nome do menino era Gabriel. Ele tinha apenas 9 anos e, apesar de morar em uma mansão luxuosa, vivia em um mundo sem cor. Desde o nascimento, a cegueira o perseguia como uma sombra eterna. Os médicos haviam sido categóricos. O nervo óptico está danificado. Ele nunca mais enxergará. Repetiam com indiferença clínica, enquanto cobravam somas astronômicas por tratamentos inúteis. Alejandro, cego pelo orgulho e pelo dinheiro, levou Gabriel a hospitais na Europa, Ásia e América. Comprou máquinas, contratou especialistas e até pagou por cirurgias experimentais. Nada funcionou. A criança, no entanto, não pedia por médicos ou operações. Ele pedia o que qualquer criança queria: correr no sol, ver o rosto do pai e descobrir como era o mundo sobre o qual todos falavam e ele só podia imaginar. Ele passava horas em seu quarto, acariciando os brinquedos que não podia ver, perguntando às empregadas quais eram as cores. O vermelho é como o calor do fogo, elas explicavam. O azul é como a frieza da água. O verde, como o cheiro da grama recém-cortada. Gabriel ouvia e sorria, mas por dentro estava chorando. Sonho que um dia abro os olhos e vejo a escuridão se estilhaçar como vidro. Ele murmurava para si mesmo. A mansão Montenegro fervilhava de atividade. Motoristas, jardineiros, cozinheiros, guardas, todos obedeciam ao milionário. Todos o respeitavam ou o temiam. Mas em meio a tanta riqueza, Gabriel vivia isolado. Seu pai, obcecado por negócios, raramente o visitava. Cada encontro terminava com promessas que nunca eram cumpridas. Eu vou te curar, filho. Eu juro, dizia Alejandro com a voz grave. Custe o que custar, eu farei. Mas Gabriel não queria promessas. Ele queria companhia. Certa tarde, durante uma reunião de negócios, o menino se escondeu debaixo da escada. Gostava de ouvir as vozes e os passos, imaginando como seriam os rostos que nunca conheceria. Ali, abraçado ao seu ursinho de pelúcia, ele sussurrou: eu daria qualquer coisa para ver ao menos uma estrela, só uma. O eco do seu desejo se perdeu entre as frias paredes de mármore. No topo da escada, Alejandro observava em silêncio. Seu coração palpitou, mas seu orgulho o forçou a desviar o olhar. Para ele, a solução estava nos milhões, nos contratos, nos melhores especialistas. Jamais suspeitou que a esperança viria de um lugar inesperado. De mãos enrugadas e humildes, invisíveis para todos, exceto para a criança que ansiava pela luz. Naquela noite, Gabriel adormeceu em lágrimas enquanto o mundo continuava a girar indiferente à sua escuridão. Ele não fazia ideia de que o destino estava prestes a enviar para a mansão a pessoa que mudaria sua vida para sempre. O eco de saltos altos ressoava no saguão da mansão Montenegro. Era o Dr. Valdez, um oftalmologista renomado mundialmente por operar políticos e magnatas. Alejandro o cumprimentou como cumprimentava todos os médicos que entravam em sua porta, com cheques pré-assinados e um ar de superioridade. Doutor, eu pago o que for preciso, disse ele com a voz grave. Não importa o quanto custe ou o quanto tempo leve, só quero que meu filho veja. A médica, vestindo um jaleco branco imaculado, revisou relatórios, exames e testes. Ela suspirou, olhou para baixo e murmurou: sinto muito, Sr. Montenegro. O nervo óptico do seu filho não está respondendo. Não há cirurgia ou tecnologia que possa restaurar a visão dele. Alejandro cerrou os punhos. Impossível. Sempre há um jeito. Se a ciência não consegue, invente. Eu te pago o dobro, o triplo. A médica balançou a cabeça e saiu apressada, acostumada a lidar com milionários que acreditavam que dinheiro poderia comprar milagres. Gabriel ouvia tudo da escada. O menino desceu lentamente, com as mãos estendidas, sentindo o corrimão de madeira polida. Pai, ele sussurrou. A médica também disse que eu não consigo enxergar. Alejandro, ainda furioso, não respondeu de imediato. Então inclinou-se e acariciou os cabelos do filho. Não se preocupe, filho. Papai vai encontrar alguém. Temos que continuar,
Mas Gabriel abaixou a cabeça. Eu não quero médicos. Eu só quero que você fique comigo. As palavras inocentes do garoto atingiram o coração do milionário. No entanto, Alejandro não conseguiu responder e se refugiou na única coisa que conhecia: seu dinheiro. Naquela mesma noite, na grande sala de jantar da mansão, Alejandro reuniu seus parceiros. Ele levantou uma taça de vinho e declarou arrogantemente: meu filho não ficará cego a vida toda. Trouxe médicos da Europa, Ásia e América. Se necessário, construirei um hospital particular só para ele. Os homens aplaudiram, bajulando o poderoso Montenegro. É assim que se fala, Alejandro. Com dinheiro, tudo se conquista. Nenhum filho seu pode ser uma derrota. Enquanto isso, no andar de cima, Gabriel estava sentado sozinho em sua cama, acariciando o ursinho de pelúcia que ele nunca largava. As risadas e os brindes chegavam ao seu quarto como ecos de um mundo do qual ele não fazia parte. Os dias se passaram e a rotina se repetiu. Médicos indo e vindo, diagnósticos frios, promessas quebradas. Gabriel, cada vez mais quieto, começou a recusar as consultas médicas. Não quero mais que ninguém toque nos meus olhos, disse ele um dia ao pai. A esperança me dói mais do que agulhas. Alejandro não sabia o que dizer. Para ele, admitir a derrota era inaceitável. Escute, filho, um Montenegro nunca desiste. A criança, com lágrimas nos olhos cegos, respondeu: eu não sou um Montenegro, pai. Sou apenas uma criança vivendo no escuro. Na mansão, os funcionários murmuravam entre si. O senhor Montenegro traz médicos como se fossem vendedores de feira. E a pobre criança, sempre sozinha, sempre triste. Há ouro em cada canto aqui, mas o que falta é amor. Ninguém ousava dizer isso em voz alta, mas todos sabiam. Alejandro, com todo o seu dinheiro, não era capaz de dar a Gabriel a única coisa de que ele realmente precisava. Certa manhã, ao ver o filho sentado no jardim com o rosto voltado para o sol que ele não podia ver, Alejandro sentiu uma pontada no peito. Pela primeira vez, ele se perguntou se todo aquele dinheiro realmente valia alguma coisa, mas seu orgulho o fez afastar esse pensamento imediatamente. Não, eu farei isso. Eu farei acontecer, não importa o que aconteça. Repetiu para si mesmo, como se dizer em voz alta fosse convencer o destino. O que ele não sabia era que o destino já havia traçado seu próprio plano. E a resposta para sua arrogância não viria de um médico com diplomas, mas de uma humilde senhora idosa que estava prestes a entrar na mansão. O relógio batia 7 horas da manhã quando um carro velho, quase tão gasto quanto a idade de sua passageira, parou em frente ao portão da mansão Montenegro. Uma mulher curvada saiu, com os cabelos grisalhos presos em um coque simples, as mãos enrugadas e o olhar sereno. Ela carregava uma bolsa de pano surrada e sapatos que pareciam ter percorrido mais estradas do que qualquer um poderia contar. O nome dela era Senhora Emília. Ela havia sido contratada como faxineira por uma agência que mal a conhecia. Para a administração da mansão, ela era apenas mais uma funcionária temporária, mas ninguém suspeitava que algo mais a acompanhava. Um ar diferente. Uma presença capaz de alterar silenciosamente o destino de quem morava naquela casa. O mordomo a recebeu com desdém. Você é a novata, disse, folheando um caderno. Você ficará responsável pela limpeza dos corredores secundários e da ala leste. Fique longe de problemas. Dona Emília assentiu humildemente. Não se preocupe, filho. Farei o que for preciso, nada mais. As outras criadas a olhavam de soslaio. Algumas sorriam sarcasticamente. Viu? Outra velha vem ganhar umas moedas. Provavelmente não vai durar nenhuma semana. A velha não respondeu. Apenas agarrou a bolsa contra o peito e começou a andar pelos corredores. Enquanto isso, no quintal, Gabriel estava sentado em um banco de pedra, com o rosto voltado para o sol. Suas mãos acariciavam o ar, como se tentassem capturar a luz que ele não conseguia ver. Aquele era o seu refúgio. O canto onde imaginava cores e paisagens a partir dos sons dos pássaros e do cheiro das flores. Foi lá que ele ouviu pela primeira vez a voz de Dona Emília. Que dia lindo, não é mesmo, criança? Gabriel virou a cabeça na direção do som. Quem está aí? Só uma senhora que limpa o chão, ela respondeu docemente. E quem é você? O menino sorriu timidamente. Eu sou o Gabriel. Moro aqui, mas não vejo nada. Dona Emília aproximou-se lentamente, sem medo ou piedade. Isso não significa que você não sinta.
E às vezes, filho, sentir é mais importante do que ver. Gabriel permaneceu em silêncio. Estava acostumado a ouvir frases de pena, palavras vazias de médicos, mas nunca nada parecido com aquilo. E como você sabe como é não ver? Ele perguntou cautelosamente. A velha sentou-se ao lado dele no banco de pedra. Porque eu também já vivi na escuridão, não nos meus olhos, mas no meu coração. Gabriel franziu a testa, intrigado. E como foi? Dona Emília sorriu, mostrando rugas que pareciam mapas de sabedoria. Aprendi a ouvir o mundo, o vento, as árvores, as vozes, e um dia a luz voltou para mim. O menino, que sempre desconfiou de estranhos, sentiu algo diferente. Não era a pena que saía da voz daquela mulher, mas compreensão. Você poderia me ensinar a ouvir como você? Ele perguntou animadamente. Claro, respondeu Emília. Feche os olhos, mesmo que já estejam fechados, e me diga o que você ouve agora. Gabriel obedeceu. O canto de um pássaro, o farfalhar das folhas agitadas pelo vento, o som do cascalho estalando sob os passos de alguém distante. Ouço muitas coisas, disse ele surpreso. Então você já está na metade do caminho, respondeu a velha com ternura. Na sacada da mansão, 2 criadas assistiam à cena. Olha a velha falando com o menino. Bom, não se apegue muito. Dom Alejandro não deixa ninguém chegar muito perto dele, mas Gabriel não queria que ela fosse embora. Você virá amanhã? Ele perguntou com a voz esperançosa. Claro, filho. Se Deus me der forças, limparei esta mansão todos os dias. E enquanto isso, se você me permitir, posso te acompanhar. Gabriel sorriu como não sorria há muito tempo. Então quero continuar ouvindo amanhã. Naquela tarde, quando Alejandro Montenegro voltou do trabalho, viu o filho rindo no jardim. Há anos que não o vejo assim. O que houve, filho? Por que você está tão feliz? Gabriel respondeu inocentemente. Conheci uma senhora que me ensinou a ouvir o mundo. Alejandro levantou uma sobrancelha em descrença. Uma faxineira? Ele bufou desdenhoso. Não encha a cabeça com bobagens. Essas pessoas não sabem nada da vida. Mas no fundo, o milionário não conseguia ignorar o fato de que o riso do filho havia retornado graças a alguém que ele nem considerava digno de olhar. O que ele não sabia era que aquela velha senhora, com suas mãos enrugadas, estava destinada a desafiar o impossível. O sol da manhã entrava pelas janelas altas da mansão Montenegro, iluminando os corredores de mármore como um templo de riqueza. Os criados corriam de um lado para o outro, organizando o dia. Em meio à agitação, Dona Emília avançava com seu balde e pano, ignorando os olhares zombeteiros que a seguiam como sombras. Olha para ela, parece uma avó de aldeia, murmurou um cozinheiro. Ela não vai durar uma semana, você vai ver. Essa vassoura pesa mais que ela, respondeu outro, provocando risos. A velha sorriu serenamente. Ela não estava ali para agradar a ninguém, apenas para ganhar a vida, e sem querer cumprir um destino que nem suspeitava. Enquanto isso, no jardim, Gabriel esperava ansiosamente. Ele havia passado a noite acordado, lembrando-se da voz da mulher que o ensinara a ouvir o mundo. Nunca antes alguém lhe falara daquele jeito, sem compaixão ou falsas promessas. Quando ouviu o balde arrastando e os sapatos gastos batendo no cascalho, ele sorriu. Senhora Emília! A velha parou surpresa. Nossa, filho, você já estava me esperando? Sim, ontem a senhora me disse que me ensinaria mais coisas. Dona Emília colocou o balde de lado, sentou-se no banco de pedra ao lado dele e acariciou gentilmente sua mão. Muito bem. Hoje aprenderemos a reconhecer o mundo através da nossa pele. Ela tirou um limão, um raminho de lavanda e um pedaço de casca de árvore da bolsa de pano. Toque isso, ele disse, colocando o limão nas mãos do garoto. Gabriel sentiu a superfície áspera. Está duro, frio. Exatamente. Agora cheire. O menino levou o limão ao nariz e riu. Tem um cheiro forte, tipo suco azedo. Então ele pegou a lavanda, macia e com cheiro agradável. Por fim, a casca, duro como pedra, mas tem um cheiro de terra. A velha olhou para ele com ternura. Viu? Mesmo que você não consiga enxergar, você já está conhecendo o mundo. A visão é só uma janela, filho, mas a alma tem muitas portas. Em uma sacada próxima, 2 criadas assistiam à cena com escárnio. Olha a velha brincando de professora e a criança animada com galhos. Tadinha! Os 2 riram.
mas não perceberam que Alejandro Montenegro os ouvia enquanto passava. "Do que você está rindo?" E ele perguntou friamente. As mulheres ficaram assustadas. "De nada, senhor." Alejandro franziu a testa e olhou para o jardim. Lá viu o filho rindo enquanto cheirava um raminho de lavanda, acompanhado pela velha. "Ridículo", murmurou ele baixinho. "Aquele garoto precisa de médicos, não de histórias de uma faxineira." Ao cair da noite durante o jantar, Gabriel não conseguia parar de falar sobre seu novo aprendizado. "Pai, hoje eu aprendi qual é o cheiro da lavanda, qual é a textura da casca da árvore e até descobri que o limão é áspero." Os sócios de Alejandro, convidados para a mesa, entreolharam-se com sorrisos irônicos. Um deles comentou: "E quem te ensinou isso? Um médico da Europa?" Gabriel balançou a cabeça orgulhosamente. "Não, foi Dona Emília, a moça que limpa os corredores." A sala de jantar explodiu em risos abafados. Alejandro corou de raiva. "Chega, Gabriel, não fale dessas bobagens na mesa." O menino abaixou a cabeça, magoado. Mais tarde, quando todos foram embora, Alejandro chamou o mordomo. "Quero que aquela velha cumpra com seus deveres. Quero que ela fique longe do meu filho." O mordomo assentiu. "Sim, senhor." Mas no dia seguinte, Gabriel voltou para procurar Dona Emília no jardim. "Não conte ao papai," ele perguntou em voz baixa. "Mas eu quero continuar aprendendo com você." A velha o abraçou gentilmente. "Calma, filho. Não estou aqui para desobedecer, mas para te acompanhar. E enquanto você quiser, estarei aqui." A cada dia que passava, o vínculo entre eles ficava mais forte. Gabriel, que antes estava mergulhado na solidão, começou a sorrir mais, a fazer perguntas, a rir de coisas simples. Dona Emília não lhe prometeu milagres. Ela simplesmente o ensinou a vivenciar a vida de forma diferente. E aquela centelha de luz, embora invisível aos olhos, começou a se acender em seu coração. Mas a arrogância de Alejandro logo se tornaria um obstáculo, porque o milionário ainda acreditava que tudo o que não pudesse ser comprado com dinheiro não valia a pena. E ele estava disposto a tirar a velha da vida do filho, sem nunca imaginar que aquelas mãos enrugadas um dia conseguiriam o impossível. Os corredores da mansão Montenegro pareciam um labirinto de sussurros. Cada vez que Dona Emília passava com seu balde e pano, os funcionários continham o riso. "Olhem para ela, a mestra dos aromas", dizia uma criada, imitando como Gabriel cheirava flores e frutas sob a orientação da velha. "Eu digo que a velha está enchendo a cabeça dele com bobagens. O que uma faxineira pode lhe ensinar?" Ni acrescentou um jardineiro. As risadas se multiplicaram, ecoando nas paredes de mármore. Dona Emília não respondeu. Caminhava lentamente, com a serenidade de quem sabe que a verdade não precisa ser defendida aos gritos. Gabriel, por outro lado, aguardava cada dia com impaciência. "O que vamos aprender hoje, senhora Emília?" Ele perguntou animadamente. A velha tirou objetos simples de sua bolsa: uma pedra lisa, um punhado de terra úmida, um pedaço de pão fresco. "Hoje você aprenderá que tudo guarda um segredo. A pedra ensina a paciência, a terra, a vida e o pão, o calor." A criança sorriu, acariciou, cheirou, provou. Pela primeira vez em anos, seu mundo escuro começou a se encher de sensações que o faziam vibrar. Mas essa cumplicidade não passou despercebida. Certa tarde, Alejandro Montenegro observou de longe seu filho rir, enquanto Dona Emília lhe contava histórias. Sua testa franziu. "Chega", murmurou ele com raiva reprimida. "Não vou permitir que uma faxineira substitua médicos." Naquela mesma noite, durante o jantar, Alejandro falou com voz áspera. "Gabriel, pare de perder tempo com essa mulher. Ela está aqui para limpar, não para te ensinar nada." O menino abaixou a cabeça, mas então, com coragem, respondeu: "Pai, os médicos vêm com você, enfiam agulhas em mim, me fazem perguntas e depois me dizem que não tem cura. Ela não me cura, mas me faz feliz. Por que eu não posso vê-la?" O silêncio tornou-se insuportável. Os sócios de Alejandro, presentes à mesa, olhavam uns para os outros com desconforto. Mas o milionário bateu o copo na mesa e disse: "Porque eu disse." No dia seguinte, Alejandro ordenou ao mordomo: "Não deixe aquela velha chegar perto do menino de novo. Se ela desobedecer, demita-a." O mordomo assentiu friamente. "Sim, senhor Montenegro." Gabriel descobriu na mesma tarde. Ele esperou no jardim, mas Dona Emília não apareceu. Ele esperou na escada,
mas também não a ouviu passar. Seu coração batia ansiosamente, até que ele finalmente a ouviu limpando um corredor próximo. Senhora Emília, ele gritou em desespero. A velha parou, mas não se aproximou. Eu não deveria, filho. Fui proibida de ficar com você. Gabriel tateou o caminho, seguindo a voz dela até alcançá-la. Não me importo com o que digam. Quero que a senhora fique comigo. Dona Emília o abraçou ternamente, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Não quero te causar problemas, Gabriel. Você não me causa problemas. Você me dá luz, mesmo que eu não consiga ver. Foi quando aconteceu algo que ninguém esperava. Enquanto a velha acariciava as bochechas do menino, ele piscou várias vezes. De repente, com lágrimas nos olhos, ele murmurou: Dona Emília, tem uma luz. A velha olhou para ele surpresa. O que você diz, filho? Uma luz muito pequena, como uma faísca, mas eu a vejo. Dona Emília prendeu a respiração. O que os médicos negaram durante anos estava acontecendo bem na frente dela. Uma centelha de visão nasceu na escuridão da criança. Ao cair da noite, Gabriel confessou ao pai o que havia acontecido. Pai, acho que vi alguma coisa. Foi como um flash. Alejandro olhou para ele incrédulo. Um flash? Não diga bobagens. É verdade, pai. Eu vi quando a dona Emília estava comigo. O milionário se levantou da mesa furioso. Chega, não mencione mais essa mulher. Só os médicos podem curar você. Mas por dentro, uma dúvida começou a atormentá-lo. Se o que seu filho disse fosse verdade, como seria possível para uma humilde senhora conseguir o que a ciência não conseguiu? A semente do milagre foi plantada, e mesmo que Alejandro tentasse negar, aquela centelha de luz nos olhos de Gabriel não podia mais ser ignorada. O amanhecer chegou, cobrindo a mansão com uma luz dourada que se filtrava pelas janelas. Gabriel sentou-se na cama com o coração disparado. Desde aquela tarde em que achou ter visto um clarão de luz, não parava de pensar naquilo. Teria sido real ou apenas um sonho. A lembrança era tão vívida que toda vez que ele fechava os olhos, ele conseguia sentir a centelha de luz perfurando sua escuridão. Naquele dia, enquanto descia as escadas com seu ursinho de pelúcia nos braços, algo aconteceu que deixou as empregadas sem fôlego. Gabriel estendeu a mão para o corrimão e o agarrou antes de tropeçar. Ele sempre descia as escadas com passos hesitantes, tateando o ar como alguém caminhando à beira de um abismo. Mas desta vez seu movimento foi seguro, como se ele tivesse visto a sombra da madeira brilhante à sua frente. Você viu? Sussurrou um funcionário. Era como se ele soubesse onde estava. O murmúrio se espalhou rapidamente entre os funcionários. No jardim, enquanto Dona Emília varria, Gabriel correu em sua direção com um sorriso. Dona Emília, acho que vi a escada. Vi alguma coisa, juro. A velha largou a vassoura e se inclinou na direção dele. Diga-me, filho, o que você sentiu? Como uma sombra não muito nítida, mas estava lá, e bem onde deveria estar o corrimão. Dona Emília pegou suas mãos animada. Isso significa que a luz quer retornar. O menino apertou os dedos. A senhora acha que algum dia conseguirei enxergar como todo mundo? A velha olhou para ele com infinita ternura. Não sei quando nem como, mas sei de uma coisa. Enquanto você tiver fé e paciência, nada é impossível. As criadas, observando secretamente, começaram a cochichar. Você ouviu o que o garoto disse? Sim, ele viu a escada. Não pode ser. Os médicos disseram que era incurável. Mas embora hesitassem, seus rostos estavam misturados com medo e curiosidade. Quando Alejandro retornou naquela tarde, Gabriel correu para cumprimentá-lo. Pai, eu vi a escada hoje. O milionário olhou para ele com uma expressão severa. Não diga bobagens, filho. Isso é só uma ilusão sua. Não, pai, era real. Pergunte às empregadas. Elas viram. Alejandro se virou para elas, e as mulheres intimidadas abaixaram a cabeça. Talvez tenha sido uma coincidência, senhor, disse alguém com a voz trêmula. O milionário estalou a língua. Exatamente, coincidência, nada mais. Gabriel olhou para baixo, magoado. Naquela noite, Alejandro chamou o mordomo ao seu escritório. Quero que você fique de olho naquela velha. Meu filho diz que tudo começou quando ela se aproximou dele. O mordomo assentiu. E se a criança realmente melhorar por causa dela? Alejandro olhou feio para ele. Impossível. Nenhuma faxineira consegue fazer o que os melhores médicos não conseguem. Mas lá no fundo, sua voz já não soava tão firme.
Uma nesga de dúvida começava a se abrir em seu orgulho. Os dias seguintes trouxeram mais surpresas. Gabriel começou a andar com mais segurança pelos corredores, a distinguir as silhuetas das árvores no jardim, a perceber quando uma luz forte entrava pela janela. Dona Emília, sinto que o sol está mais perto, disse ele um dia, enquanto levantava o rosto para o céu. Isso significa que a escuridão não é mais tão forte, respondeu a velha. O menino riu, movendo-se com mais confiança. A mansão inteira começou a notar a mudança. Os rumores chegaram aos ouvidos dos sócios de Alejandro. Dizem que a criança está melhorando. É verdade. E tudo graças a uma faxineira. Que pena para Montenegro. O milionário, furioso, negou tudo em público. Meu filho não está melhorando. É só a história de um servo. Mas secretamente ele não podia ignorar o que via. O brilho nos olhos de Gabriel, seus passos mais firmes, seu riso mais frequente. Certa noite, Gabriel se aproximou de seu pai com a voz trêmula. Pai, não sei se você vai acreditar, mas hoje eu vi uma estrela, só uma. Bem pequenininha, mas eu vi. Alejandro sentiu um arrepio. Ele permaneceu em silêncio por um longo tempo, com o coração batendo forte no peito. Mas então, como sempre, ele se refugiou em seu orgulho. Não se iluda, filho. É melhor aceitar a realidade. Gabriel apertou os lábios, segurando as lágrimas. Da porta, Dona Emília observava a cena em silêncio. Ele sabia que o milionário jamais aceitaria que um milagre pudesse vir de alguém humilde. Mas, no fundo, ela estava convencida de que o impossível estava prestes a acontecer, porque a luz já havia começado a se atravessar os olhos do menino e nada, nem ninguém, podia impedi-la. A notícia se espalhou pela mansão como fogo na grama seca. A criança de Montenegro está mudando. Alguns diziam que ele agora conseguia andar pelos corredores sem tropeçar tanto. Outros juravam que o tinham visto parar em frente a uma janela, como se reconhecesse a luz que entrava. Mas o mais surpreendente foi o que aconteceu uma manhã no jardim. Gabriel estava com Dona Emília, sentado em seu banco de pedra favorito, quando de repente apontou para cima com as mãos trêmulas. Dona Emília, tem alguma coisa lá em cima. Um pontinho branco no céu azul. A velha estremeceu. O que você vê, filho? Não sei. Parece algodão flutuando. Dona Emília sorriu com lágrimas nos olhos. É uma nuvem, Gabriel. Você viu uma nuvem? O menino começou a rir e chorar ao mesmo tempo, abraçando o pescoço da velha. Eu a vi. Eu realmente a vi. As criadas que observavam de longe ficaram boquiabertas. Isso não é possível. Os médicos sempre disseram que era incurável. E, no entanto, a criança acaba de descrever uma nuvem. O boato se espalhou tão rápido que no final do dia chegou até Alejandro. Furioso, o milionário ligou imediatamente para seu médico de família, Dr. Hernandes, um homem de prestígio e maneiras frias. Meu filho diz que vê coisas, disse Alejandro incrédulo. Quero que você o examine e me diga a verdade. O médico, com um sorriso condescendente, respondeu. Senhor Montenegro, os cegos às vezes inventam visões. É uma ilusão psicológica, nada mais. Mas as criadas dizem que ele descreveu uma nuvem. Como ele pode inventar algo que nunca viu? O médico hesitou por um segundo, mas rapidamente recuperou seu ar de superioridade. Deve ser coincidência. Não crie falsas esperanças. Seu filho nunca verá isso. Naquela noite, Alejandro observou Gabriel dormir. O menino, abraçado ao seu ursinho de pelúcia, sorria mesmo dormindo, como se sonhasse com o céu que começara a vislumbrar. O milionário cerrou os dentes. Seria possível que o menino estivesse realmente recuperando a visão? E se sim, qual o papel daquela velha em tudo isso? Os dias seguintes trouxeram mais sinais. Gabriel começou a distinguir cores. Ele disse que o sol era amarelo quente, a grama era verde fresco e um dos vestidos das criadas era vermelho como fogo. Cada declaração deixou todos sem palavras. Um dia, enquanto caminhava pelo corredor, Gabriel parou de repente e apontou para um vaso. Isso é azul, certo? A empregada assentiu com lágrimas nos olhos. Sim, Gabriel, é azul. Dona Emília, testemunha de cada avanço, sentia uma mistura de alegria e medo. Ele sabia que o milionário não aceitaria que algo tão grandioso viesse das mãos de uma mulher humilde. Filho, disse-lhe ela certa tarde, o que você está vivenciando é uma dádiva, mas nem todos entenderão. Você precisa ser forte. Gabriel, com sua inocência, respondeu.
Não me importo se o senhor não acredita em mim. Eu sei como me sinto e você também. As tensões aumentaram quando Alejandro organizou outra reunião de médicos. Ele chamou especialistas estrangeiros, pagando fortunas pela presença deles. Na sala principal, os médicos se revezavam examinando Gabriel com lanternas e equipamentos. A criança, cansada, respondia tudo com paciência. Vejo luzes, vejo sombras e às vezes cores. Os médicos trocaram olhares céticos. Por fim, um deles falou categoricamente: o que você descreve é impossível. Pode ser imaginação ou um resquício mínimo de percepção, mas você nunca recuperará a visão plena. Alejandro deu um suspiro de alívio, como se aquelas palavras reforçassem sua visão de mundo. Vejam, disse ele aos presentes, é apenas uma ilusão. Mas Gabriel o interrompeu com a voz trêmula. Pai, eu sei o que vi. Dona Emília, que observava do fundo da sala, levantou a voz pela primeira vez diante de todos. Os médicos falam do que sabem, Sr. Montenegro. Mas há coisas que não constam em seus livros. O coração da criança confirma. A luz está voltando. A sala explodiu em murmúrios. Alguns zombaram. Outros permaneceram pensativos. Alexandre, vermelho de raiva, gritou: Chega! Não quero ouvir essa bobagem de novo. Ele silenciou a velha e a expulsou do quarto, humilhando-a na frente de todos. Naquela noite, Gabriel chorou silenciosamente em seu quarto. Papai não acredita em mim, mas eu sei que é real. Ele sussurrou para seu ursinho de pelúcia. Pouco depois, Dona Emília entrou furtivamente no quarto. Ela sentou-se ao lado dele e acariciou seu rosto. Não chore, filho. A verdade sempre dá um jeito. E em breve, muito em breve, seu pai também verá. Gabriel a abraçou forte, agarrando-se à única pessoa que acreditava em seu milagre. No escritório, Alejandro bebia uísque enquanto olhava pela janela. A imagem do filho descrevendo uma nuvem e um vaso azul o assombrava. Não importa o quanto ele tentasse negar. Não conseguia apagar aquela voz inocente que dizia: Pai, eu sei o que vi. E no fundo, embora nunca fosse admitir, ele temia que a resposta que havia procurado em médicos e hospitais estivesse, na verdade, nas mãos enrugadas de uma faxineira idosa. A mansão Montenegro parecia ter mudado de cara. Onde antes havia melancolia, agora havia excitação, rumores e olhares de espanto. Toda vez que Gabriel caminhava pelos corredores, o menino que costumava andar devagar e com medo, agora avançava com passos mais confiantes. Ele tocava as paredes apenas para se orientar, não para sobreviver. Seus olhos, antes opacos, começaram a brilhar com um novo brilho. Mas aquele brilho, que para todos os outros era esperança, tornou-se um lembrete para Alejandro de que algo estava acontecendo além do seu controle. O milionário reuniu seus sócios no grande salão. Sobre a mesa havia relatórios médicos, fotografias e contratos. Senhores, disse ele gravemente, meu filho está recuperando a visão graças aos meus esforços. Contratei os melhores especialistas, investi milhões e agora finalmente estamos vendo resultados. Os sócios o olharam com certa dúvida. Um deles ousou perguntar: os funcionários não dizem que foi um faxineiro idoso que iniciou a mudança? Alejandro bateu com força na mesa. Superstições, nada mais. Não há milagres aqui, só ciência e dinheiro. Os homens assentiram, embora suas expressões mostrassem que não estavam totalmente convencidos. Enquanto isso, no jardim, Gabriel ria com Dona Emília. Olha, senhora, eu consigo seguir a luz do sol. Não consigo ver tudo, mas sei para onde ela está indo. A velha o encorajou a levantar os braços. É isso aí, filho. Deixe a luz te guiar. A cada dia ficará um pouco mais claro. O menino a abraçou. Quando estou com a senhora, sinto que tudo é possível. Emília o acariciou ternamente. Não sou eu, Gabriel. É a sua própria fé que abre o caminho. Alejandro apareceu de repente, interrompendo a cena. Chega de joguinhos. Ele rugiu. Gabriel, venha comigo. O menino deu um passo para trás, confuso. O que houve, pai? O milionário o segurou firmemente pelo braço. Não quero que você perca seu tempo com essa mulher. O que você precisa é de disciplina médica, não de histórias de aldeia. Gabriel o soltou com um gesto que surpreendeu a todos. Ela me ajudou, pai. Não os médicos nem o seu dinheiro, mas ela. O silêncio caiu no jardim. Alejandro, com o orgulho ferido, voltou-se para Dona Emília. Você está interferindo demais. Lembre-se, você está aqui para limpar.
não para manipular meu filho. A velha não baixou o olhar. Não estou manipulando, senhor. Estou apenas acompanhando. Talvez o que o incomode não seja a minha presença, mas sim o fato de seu filho ter encontrado o que o Senhor, com todo o seu poder, nunca lhe deu: a confiança. As palavras foram como um golpe invisível. Naquela noite, Alejandro estava bebendo em seu escritório atormentado. Ele olhou para o retrato de sua falecida esposa e murmurou: "Meu amor, nosso filho está mudando, mas não por minha causa. Como posso permitir que o mundo acredite que uma velha ignorante o ajudou a fazer isso?" De repente, um pensamento sombrio cruzou sua mente. Se ele não podia negar o que estava acontecendo, ele tinha que assumir. No dia seguinte, ele organizou uma coletiva de imprensa na mansão. Diante das câmeras e dos jornalistas, Alejandro declarou: "É verdade, meu filho está recuperando a visão e tudo graças aos tratamentos exclusivos que trouxemos do exterior." Gabriel, sentado ao lado dele, franziu a testa. "Pai, não diga isso. Era a dona Emília." Alejandro o interrompeu com um sorriso forçado. "Filho, tudo que você tem é graças ao meu esforço. Não confunda as coisas." Os flashes iluminaram o rosto do menino, que olhava para baixo com lágrimas nos olhos. Assim que a conferência terminou, Gabriel correu para o quarto de dona Emília. "Por que o papai não quer contar a verdade?" Ele perguntou com a voz embargada. A velha o abraçou com força. "Porque às vezes, filho, os adultos pensam que aceitar um milagre significa aceitar que eles não controlam tudo." Gabriel olhou para ela com determinação. "Não me importa o que o senhor diga. Eu sei que a senhora está me devolvendo a luz." Nos dias seguintes, Alejandro tentou encher a mansão com médicos, jornalistas e associados, todos convencidos de que ele era o herói por trás da recuperação de Gabriel. Mas cada vez que o menino se mostrava mais forte, mais confiante, ele sempre corria primeiro para os braços de dona Emília. O milionário o observou com raiva reprimida. Não importava o quanto ele tentasse controlar tudo, ele não podia negar o óbvio. Seu filho havia escolhido a velha como sua guia. E no fundo, embora nunca fosse admitir, ele começava a temer que o verdadeiro milagre não estivesse mais nos olhos de Gabriel, mas no coração endurecido que ele próprio carregava. A coletiva de imprensa deixou um gosto amargo na mansão. Aos olhos do mundo, Alejandro Montenegro era um pai exemplar que fez o impossível por seu filho. Mas dentro daquelas paredes a verdade era diferente. Gabriel sabia que o que o havia aproximado da luz não eram as fortunas gastas ou os médicos estrangeiros, mas as mãos enrugadas de dona Emília. Certa manhã, Alejandro chamou o mordomo ao seu escritório. Franzindo a testa, o cigarro apagando-se no cinzeiro, ele ordenou com voz seca: "Quero que você demita a velha hoje." O mordomo hesitou. "Senhor, o senhor não tem medo que a criança..." "Não me questione." Alejandro rugiu, batendo com o punho na mesa. "Aquela mulher está confundindo meu filho. Se ela ficar aqui, eu vou perdê-lo." O mordomo assentiu, embora soubesse no fundo que essa decisão teria consequências. Quando Gabriel descobriu, correu desesperadamente para o jardim, onde dona Emília estava varrendo folhas secas. "Por favor, não vá," ele gritou entre soluços. "Se o papai te demitir, eu vou com você." A velha o tomou nos braços, tentando acalmá-lo. "Filho, não chore. Ninguém poderá nos separar enquanto seu coração me buscar. Mas o pai tem o poder. Ele sempre vence." Emília olhou para ele docemente. "O maior poder não está no dinheiro, Gabriel, mas na verdade. E a verdade já brilha nos seus olhos." Naquela mesma tarde, aconteceu algo que deixou todos sem fôlego. Gabriel estava na sala de jantar com vários funcionários ao seu redor. De repente franziu a testa, olhou para o centro da mesa e disse em voz clara: "Aquele vaso tem flores amarelas." As criadas se entreolharam incrédulas. Uma delas correu para verificar. De fato, eram flores amarelas, brilhantes como o sol. "Ele viu?" gritou uma delas, levando as mãos ao rosto. "O menino realmente viu," repetiu o outro, chorando de emoção. O murmúrio cresceu como um coro de esperança. Quando Alejandro entrou na sala, ele se deparou com uma cena impossível. Seu filho em pé, sorrindo, descrevendo as cores das flores que ele nunca tinha visto na vida. O milionário sentiu o chão se abrir sob seus pés. "O quê? O que você disse?" E ele perguntou com a voz trêmula. "São amarelas, pai," repetiu Gabriel orgulhoso.
E eu sei por que as vi. Os funcionários explodiram em aplausos e lágrimas. Alejandro, sem saber o que fazer, virou-se para Dona Emília, que observava em silêncio de um canto. Seus olhares se encontraram. O dele, cheio de fúria e perplexidade, e o dela, cheio de calma e certeza. Isso é obra sua? Acusou a ele. Você está manipulando ele? Emília deu um passo à frente, sem medo. Não estou manipulando nada. Estou apenas acompanhando-o. Mas você pode continuar negando o que é óbvio. Gabriel correu até ela e a abraçou forte. Não a deixe ir, pai. Ela me deu a luz que você não pôde. O silêncio na sala de jantar era mortal. Alejandro sentiu seu orgulho ruir. Não podia continuar mentindo para si mesmo. O milagre estava acontecendo bem na frente de todos. Mas admitir isso significava aceitar que seu dinheiro não havia comprado o que ele tanto queria. Naquela noite, trancado em seu escritório, Alejandro andava de um lado para o outro como um leão enjaulado. Ele olhou para os contratos, as contas do hospital, os relatórios médicos. Tudo parecia inútil comparado à verdade nos olhos do filho. Ele afundou na poltrona, derrotado. O que me resta, então? Murmurou ele. Deixar uma velha me ensinar que sou impotente? Enquanto isso, no quarto de Gabriel, Dona Emília rezava em silêncio, agradecendo pelo novo passo. A criança dormia tranquilamente, com os olhos semicerrados, como se até nos sonhos a luz insistisse em entrar. A tentativa de Alexandre de separar a velha falhou, porque ele não era mais o único no controle. Era a verdade que, aos poucos, se tornava impossível de esconder. A mansão Montenegro vivia dias de maravilhas. O que parecia impossível semanas atrás, agora estava sendo discutido em todos os corredores. A criança está enxergando. Alguns funcionários comemoravam secretamente. Outros temiam a reação de Alejandro. Mas todos sabiam que cada novo brilho nos olhos de Gabriel era uma vitória contra a escuridão. Certa tarde, enquanto os raios de sol entravam pelas grandes janelas do salão principal, Gabriel brincava com Dona Emília. Ela segurava uma bola vermelha e, com uma voz doce, perguntou-lhe: "Que cor é essa, filho?" Gabriel apertou os olhos, forçando-os. "É vermelho. Eu sei porque brilha diferente do verde do jardim." A velha o abraçou orgulhosamente. "Exato." O menino riu alegremente, sem perceber que Alejandro observava da porta, com o coração pesado de emoções que ele não queria admitir. Naquele mesmo dia, o inesperado aconteceu. Gabriel ouviu os passos firmes do pai entrando na sala de estar. Ele se virou para ele, estreitando os olhos, e depois de um silêncio trêmulo murmurou: "Pai, eu consigo ver você." O milionário ficou atordoado. O que você disse?" Gabriel cambaleou para a frente, até ficar parado na frente dele. Ele tocou o rosto dele com as duas mãos e, com lágrimas nos olhos, sussurrou: "Seu cabelo é escuro, suas sobrancelhas são grossas e sua boca parece irritada." O silêncio era absoluto. Todos os presentes prenderam a respiração. Alejandro, profundamente abalado, mal conseguia dizer uma palavra. "Você realmente me vê?" "Sim, pai", respondeu o menino. "Estou te vendo um pouco embaçado, mas é você." O milionário sentiu o mundo desmoronar sob seus pés. Pela primeira vez em 8 anos, seu filho estava olhando para ele. Seus olhos, que ele aprendera a acreditar que estavam mortos, agora o reconheciam. Ele queria sorrir, mas tudo o que conseguiu fazer foi segurar Gabriel com força, como se tivesse medo de que ele desmaiasse. As lágrimas que ele sempre continha escorriam pelo seu rosto endurecido. "Meu filho." Os funcionários, emocionados, enxugaram silenciosamente as lágrimas. Dona Emília, de pé a um lado, observava a cena com humildade, com as mãos entrelaçadas no avental. Ela sabia que não era hora de conversar. Essa reconciliação era entre pai e filho. Mas por dentro, ele agradeceu aos céus por permitir que ele fosse a ponte para aquele momento. Naquela noite, a mansão era o assunto da cidade. O menino reconheceu o pai. Ele realmente olhou para ele. E o que o senhor Montenegro vai dizer agora? Alexandre, porém, não encontrou paz. Trancado em seu escritório, ele andava de um lado para o outro, lembrando-se das palavras de Gabriel. "Pai, eu consigo te ver." Ele se serviu de um copo de uísque, mas o deixou intocado na mesa. Pela primeira vez em anos, o álcool não conseguiu amenizar o que ele sentia. Em sua mente, 2 vozes estavam brigando. A primeira, a do orgulho. "Isso não pode ser obra de uma velha.
É graças aos médicos, ao seu dinheiro, ao seu poder. Ninguém pode tirar esse crédito de você. A segunda, mais suave, mas mais verdadeira, era a voz do seu coração. Ela lhe deu o que você não sabia como dar: fé, paciência, amor. Você só buscava soluções com dinheiro. Ela lhe devolveu a esperança. Alejandro cerrou os punhos, dividido entre aceitar ou negar. No dia seguinte, no café da manhã, Gabriel surpreendeu a todos novamente. Pai, seu terno é preto, disse ele timidamente, e sua gravata é azul. O milionário quase deixou cair o garfo. Era verdade. Seu filho via cores com uma precisão que nenhum médico jamais havia sonhado. Os sócios convidados para a mesa ficaram maravilhados. Um deles comentou em voz baixa: "Isso não tem explicação científica." Alejandro sentiu os olhos de todos sobre ele. Ele queria levantar a voz, atribuir o milagre ao seu dinheiro, mas a lembrança do abraço do filho o impediu. Mais tarde, em particular, ele confrontou Dona Emília no jardim. "Me diga a verdade, o que você fez?" A velha olhou-o nos olhos sem medo. "Nada que você não pudesse ter feito, Sr. Montenegro. Apenas o acompanhei com amor e paciência." Alejandro cerrou os dentes. "Eu dei tudo para aquele garoto. Médicos, hospitais, viagens. O Senhor deu tudo a ele, exceto o que ele mais precisava: confiança." As palavras atingiram o milionário como golpes de martelo. Ele queria responder, mas sua voz se perdeu. Naquela noite, Gabriel adormeceu com um sorriso. Em seu sono ele murmurou: "Eu posso ver o papai. Eu posso ver o papai." Dona Emília, sentada ao lado dele, acariciou-lhe a testa com ternura. Ela sabia que a batalha ainda não estava vencida. Ainda havia um longo caminho a percorrer. Mas esse passo foi o maior de todos, porque quando um filho reconhece o rosto de seu pai, não apenas seus olhos são curados, as feridas de sua alma também são curadas. No escritório, Alejandro olhou pela janela para a escuridão do jardim. Seu filho me viu. Ele me reconheceu. Eu poderia continuar negando o óbvio, ou ele finalmente aceitaria que a luz de Gabriel não vinha de seu dinheiro, mas das mãos humildes de uma velha que havia entrado em sua vida como um sopro inesperado do destino. O dilema o consumia. Ele sabia que logo teria que escolher entre seu orgulho e a verdade. A mansão Montenegro parecia respirar novos ares. Onde antes havia sombras de resignação, agora havia murmúrios de esperança. Cada vez que Gabriel reconhecia uma cor ou uma forma, as criadas choravam de emoção. Os guardas faziam o sinal da cruz e até mesmo os companheiros de Alejandro secretamente começavam a falar sobre um milagre. Mas para Alexandre, esse milagre foi como uma adaga cravada em seu coração. Seu filho podia ver, sim, mas não graças a ele, mas graças àquela velha que o desafiou desde o primeiro dia. Certa manhã, enquanto observava Gabriel cambaleando pelo jardim, Alejandro explodiu com o mordomo. "Não posso mais permitir isso. Aquele garoto está se esquecendo de quem lhe deu tudo. Aquela mulher está roubando a única coisa que me pertence: o respeito do meu filho." O mordomo, com voz cautelosa, respondeu: "Senhor, com todo o respeito, o que seu filho sente por ela não é desobediência, mas gratidão." Alejandro bateu na mesa com fúria. "Que gratidão você deveria ter por mim." No mesmo dia, Alejandro chamou Dona Emília ao seu escritório. A velha entrou calmamente, secando as mãos no avental. Ele olhou para ela com uma cara dura. "Você está aqui há mais tempo do que deveria. Agradeça por eu ter te pago para limpar, mas por hoje é só isso." Gabriel, que estava ouvindo da porta, empalideceu. "Pai, não." Ele correu em direção a eles e agarrou a saia de Emília. "O senhor não pode expulsá-la." Alejandro cerrou os dentes. "Filho, entenda, ela não é nada. Ela não tem educação, nem conhecimento, nem poder." Gabriel olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas, mas também com um novo brilho. "Ela me devolveu a visão, pai. E o senhor? O senhor só me fez promessas." As palavras foram como um tapa na cara. Alejandro se levantou de repente, com uma voz que parecia um trovão. "Chega. Se quiser vê-la, faça isso na porta da minha casa. Mas quem manda aqui sou eu." Dona Emília, serena, acariciou o ombro da criança. "Calma, filho. Se eu tiver que ir, vou de cabeça erguida. A luz já está dentro de você e ninguém pode apagá-la." A criança chorava inconsolavelmente. No dia seguinte, a mansão acordou em silêncio. Gabriel, sem forças, não queria sair da cama. Seu rosto estava opaco.
e seus olhos, que estavam começando a enxergar tão claramente, pareciam turvos novamente. As criadas murmuraram preocupadas. O menino não sorri desde que a senhora Emília foi embora. Dizem que ele até tropeçou de novo no corredor. A notícia chegou aos ouvidos de Alejandro como um golpe violento. Ele entrou na sala e encontrou seu filho abraçado ao ursinho de pelúcia, olhando para o nada. "O que houve, Gabriel?" Ele perguntou, tentando parecer firme. "Você tirou a minha luz, pai", sussurrou o menino. "Sem ela, tudo fica escuro de novo." O milionário sentiu um arrepio na espinha. Naquele mesmo dia, Gabriel tentou descer as escadas sozinho, como vinha fazendo ultimamente, mas seus passos eram incertos, suas mãos tremiam, e de repente ele escorregou. Um grito de cortar o coração encheu a mansão. "Gabriel!" Alejandro correu como nunca, pegando-o bem a tempo de impedi-lo de cair. A criança agarrou-se a ele, chorando desesperadamente. "Eu quero a dona Emília. Traga-a de volta, pai." Alejandro o abraçou com força. Pela primeira vez na vida, ele sentiu medo de verdade. O medo de perder seu filho, não para a cegueira, mas para seu próprio orgulho. Naquela noite, Alejandro não conseguiu dormir. As palavras da criança o atormentavam. "Você tirou minha luz." Ele olhou no espelho e pela primeira vez não viu o homem poderoso que todos temiam. Ele viu um pai vazio, incapaz de dar ao filho o que ele mais precisava. Ele desabou na poltrona, derrotado. "O que estou fazendo?" ele sussurrou. Naquele momento, ele entendeu que havia chegado ao seu limite. Ele poderia continuar defendendo seu orgulho ou poderia aceitar a verdade. Uma verdade que não pode ser comprada com dinheiro, mas com humildade. Na manhã seguinte, Alejandro pediu ao mordomo que procurasse Dona Emília. A velha voltou para a mansão com a mesma sacola de pano, caminhando lentamente, sem ressentimento no olhar. Quando Gabriel a viu entrar, gritou de alegria e correu em sua direção, tropeçando, mas com um sorriso radiante. "Eu sabia que você voltaria." Dona Emília o abraçou com lágrimas nos olhos. "Eu nunca fui embora de verdade, filho." Alejandro observou a cena em silêncio. O orgulho ainda o atormentava, mas ele não podia mais negar o óbvio. Sem aquela mulher, seu filho estava desaparecendo. Com ela, a luz brilhou novamente. O milionário fechou os olhos, sentindo uma batalha interna chegando ao auge. Ele sabia que estava a um passo da decisão mais importante de sua vida. Aceitar a verdade o salvaria. Negá-la o condenaria para sempre. E nesse dilema, Alejandro Montenegro se preparou para enfrentar o final da história, que mudaria não só os olhos do filho, mas também o seu próprio coração. A manhã amanheceu clara sobre a mansão Montenegro. O céu azul e sem nuvens parecia um espelho limpo depois de uma tempestade. Era como se o próprio universo estivesse anunciando que algo grande estava prestes a acontecer. Dentro da mansão, Gabriel se levantou com um sorriso diferente. Seus passos estavam mais seguros do que nunca. Seus olhos brilhavam com uma mistura de ansiedade e esperança. Dona Emília o esperava no jardim com sua bolsa de pano nas mãos. Alejandro observava da sacada. Ele passou a noite acordado pensando no que seu filho lhe dissera. Sem ela, tudo fica escuro novamente. Essas palavras o perfuraram como facas, porque eram a verdade, uma verdade que não podia mais ser negada. No jardim, Gabriel correu até a velha e agarrou-se a ela. "Eu sinto isso hoje, Dona Emília. Eu sinto que algo grande vai acontecer." A velha acariciou suas bochechas. "Sim, filho. Hoje seus olhos finalmente se abrirão, não só para a luz, mas também para o amor." Ela tirou da bolsa o pequeno frasco de pomada que havia usado semanas atrás. O aroma das ervas enchia o ar. Alejandro, que havia descido e se aproximava lentamente, franziu a testa. "De novo com suas misturas?" Ele disse com uma voz áspera, embora não tivesse mais a força do desprezo, mas sim a do medo. Dona Emília olhou para ele calmamente. "Não é a pomada, Sr. Montenegro. É a fé. A criança já tem o mais importante, a autoconfiança. Vou apenas guiá-la por esta etapa final." Gabriel sentou-se no banco de pedra. A velha mergulhou os dedos enrugados na pomada e começou a esfregar suavemente as pálpebras, enquanto murmurava preces antigas. O silêncio era absoluto. Os funcionários, os guardas e até mesmo os membros que haviam sido convocados naquela manhã assistiam com expectativa. De repente, os olhos de Gabriel se arregalaram. Um grito de surpresa escapou de sua boca. Eu vejo tudo."
O jardim explodiu em exclamações. O menino começou a descrever tudo entre risos e lágrimas. O céu é azul, tão azul. As flores são vermelhas e amarelas. A grama é verde brilhante. E você, pai, consigo ver seu rosto com clareza, nitidez. Alejandro ficou paralisado. Seu filho olhou para ele com olhos cheios de luz. Os mesmos olhos que ele pensava estarem condenados para sempre à escuridão. Gabriel cambaleou até ele e o abraçou. Pai, agora eu realmente te conheço. Alejandro, quebrado por dentro, segurou-o contra o peito. As lágrimas que ele vinha segurando há anos fluíam incontrolavelmente. Meu filho, perdoa-me. Perdoa-me por não ter acreditado, por ter negado a verdade. Todos os presentes choravam ou aplaudiam. Foi um momento impossível de esconder. O menino Montenegro havia recuperado a visão. Alejandro voltou-se para Dona Emília. Durante semanas ele quis expulsá-la, humilhá-la, até mesmo destruí-la. Mas naquele momento ele caiu de joelhos diante dela. Obrigado, murmurou ele com a voz embargada. Você devolveu a luz ao meu filho e me devolveu a minha. A velha senhora gentilmente o ajudou a se levantar. Não me agradeça, senhor. Agradeça ao coração do seu filho, que nunca parou de buscar esperança. No mesmo dia, Alejandro convocou toda a mansão, incluindo sócios, para o salão principal. Ele ficou na frente de todos, com Gabriel ao seu lado e Dona Emília um passo atrás. Sua voz ecoou solenemente. Durante anos acreditei que o dinheiro podia comprar tudo. Enchi minha vida com médicos, contratos e poder. Mas a luz que brilha nos olhos do meu filho hoje não é por minha causa. É pela fé, pela paciência e pelo amor de uma mulher humilde que eu desprezava. Ele se virou para Dona Emília e apontou para ela orgulhosamente. De agora em diante, esta casa também será sua, porque você não só curou meu filho, como também me ensinou o que significa ser pai. Os presentes explodiram em aplausos e lágrimas. Naquela tarde, pela primeira vez na vida, Gabriel correu livremente pelo jardim, rindo, tocando as flores, olhando o céu. Alejandro o seguiu com o olhar incrédulo, mas feliz. Dona Emília o observava com um sorriso calmo, como quem sabe que sua missão foi cumprida. O menino levantou os braços para o céu e gritou com todas as suas forças. Eu consigo ver! Eu consigo ver! E o eco de sua voz se misturou ao canto dos pássaros, como um hino de vitória contra a escuridão. Naquela noite, na mansão agora iluminada, não apenas por lâmpadas, mas pela esperança, Alejandro se aproximou de Dona Emília. Não sei como retribuir o que a senhora fez. A velha olhou para ele com ternura. O senhor não precisa me pagar nada. Tudo o que eu quero é que você nunca se esqueça de que o impossível se conquista com amor. Alejandro abaixou a cabeça, comovido. Pela primeira vez na vida, o milionário Montenegro curvou-se humildemente diante de alguém. O tempo passou e a história do menino que recuperou a visão graças a uma humilde senhora se tornou uma lenda. Mas para Alejandro e Gabriel, não era uma lenda. Era a prova viva de que a riqueza não está no ouro ou no poder, mas na fé, na paciência e no amor verdadeiro. E assim, o menino que havia nascido na escuridão acabou vendo a luz não apenas no mundo, mas nos olhos de seu pai e nas mãos enrugadas da mulher que mudou suas vidas para sempre.